aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende como entender as movimentações do gráfico de forma lógica, com entendimento a respeito das movimentações do gráfico. Hoje, início de mês, né, gráfico fazendo muita volatilidade, já entendi o que ele fez, tem duas regiões aqui nessa região. Como assim duas regiões? Tem final de região, máxima de pavio, e tem essa outra região aqui, que foi onde ele fechou com o corpo. Eu entendi o que ele quis fazer, eu entrei no fechamento do corpo, ele foi buscar pavio, sem problemas, aí eu pego e entro com mais duas taxas. Eu não sei se você já reparou, você que acompanha o canal, você que me acompanha, eu gosto muito de trabalhar com mais taxas quando o gráfico está desse jeito assim, tá? Por quê? Porque eu sempre trabalho no início de uma região a minha entrada, se ele vai buscar a máxima da região, eu coloco as outras taxas. Aí ao invés de fazer apenas uma entrada, eu acabo fazendo 3 em uma única oportunidade. Tá lá, entrada linda, né? Por isso que é bom você aprender como analisar o gráfico. Porque analisando o gráfico, você entende como operar da forma correta. Eu fui lá no passado gráfico, marco minhas regiões. Máxima de movimento, mínima de movimento. O preço pode chegar em região aqui de corpo e retornar, como ele pode chegar em região de máxima de pavio e retornar. Eu faço a minha entrada no primeiro movimento, ele vai um pouco acima, busca a região mais acima, faço minha entrada no fechamento lá em cima, juntamente com este topo bem definido na região, e o preço derrete. Simples, né? Simples. Todas as vezes que o gráfico está trabalhando dessa forma aqui, dias como hoje, com esse monte de pavio, com uma movimentação assim, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com segurança, você tem que trabalhar em contextos gráficos que te trazem segurança de movimentação. Você não pode fazer entradas aleatórias, você tem que entender o que o gráfico está fazendo, compreender o gráfico e fazer entradas de segurança. Então, olha essa região aqui. Olha a volatilidade que está entrando no gráfico. Entrei no fechamento do corpo, ele foi buscar mais acima, entro com mais taxas, E aqui é uma região forte que está resistindo o preço de fazer um trabalho mais acima. Só que para fazer uma entrada dessa, para entender um movimento como esse, você tem que entender um pouco que eu digo realmente como as técnicas da análise gráfica têm que ser apresentadas. Por isso que existe regra. Como assim regra, Cadu? Existe lógica nas movimentações. Eu deixo até aqui este book, que são padrões, né? O padrão de vela que eu utilizo todos os dias para operar, que eu deixo aqui inteiramente grátis para vocês, são 36 páginas. Você que está chegando no canal agora e não teve acesso ainda, é simples, você pode entrar pelo meu canal aqui do YouTube, que fica mais fácil, abaixo de todas as videoaulas, ou aqui em cima, onde tem os links no canto superior direito, você tem aqui meu WhatsApp, o Telegram, onde você vai fazer o download, o Instagram e o link do treinamento. Então, uma vez que você entra aqui no canal do Telegram, ele vai abrir essa janela com a mensagem fixada e você vai clicar sobre ela. E aqui vai abrir 2 links para download, você escolhe qual você vai fazer o download. Aqui dentro você vai ver as aulas que eu subo para o YouTube, vai ver resultados dos alunos como o José, resultados aqui como o Valdo, 6-0, o Rosivaldo batendo meta. Você vai ver aqui os resultados como o Marcelo. O Marcelo, só vou contar um trecho do testemunho dele, mas depois vocês entrem e leem. Bom dia, mestre Cadu. Deus abençoe e ilumine o seu dia. Tenho mais ou menos 2 semanas que iniciei o seu curso. Com pouco mais de 50% das aulas assistidas, eu comecei a botar em prática o que essa semana a análise gráfica. Hoje, em primeira vez em 1 ano e meio de mercado, eu pude abrir o gráfico e entender tudo o que ele estava me dizendo. Era como se o gráfico estivesse falando comigo. Olha isso.
Era como se o gráfico estivesse falando comigo. Pela primeira vez em 1 ano e meio de mercado, eu pude abrir o gráfico e entender tudo o que ele estava me dizendo. É como se o gráfico estivesse me falando o que ele queria fazer. Que louco isso! É isso mesmo, Marcelo, é bem louco, né? Aí você vê o Edno aqui, ó, faz tempo que eu não levo loss, tá até assustado o Edno. Então você pode entrar aqui e ver o resultado dos alunos. Quando um aluno chega nesse nível, gente, e não é só ali o Marcelo, são vários. Se você tiver alguma dúvida, ó, você pode me seguir aqui no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um direct para mim, tá? Cá do Rinaldi. Aqui é o link do treinamento, caso você queira fazer parte, ser como o Marcelo. Aproveite a oportunidade que está com 60% de desconto. Você tem acesso diretamente comigo e o Tira Dúvidas também diretamente comigo, suporte diretamente comigo. Então isso que aconteceu com o Marcelo é normal. Imagina você 1 ano e meio, 1 ano, gente, 1 ano, 365 dias, mais o meio disso, 500 dias quase, 500 dias quase, você abrindo o gráfico, olhando o gráfico, e você não enxerga nada. De repente, em 2 semanas, ó, então vamos colocar aqui uma média de 500 dias, você está olhando o gráfico, você não enxerga nada. 2 semanas, uma média aí de 15 dias. Olha o tempo que você, no caso eu estou dando o exemplo do Marcelo, né? Olha o tempo que o Marcelo ficou na frente do gráfico e não entendeu nada. E depois em 15 dias, olha o que aconteceu com ele. Batendo metas ali, ele explica, depois ele bateu meta 3-1, depois outra meta 4-0 e assim por diante. Ou seja, as escamas dos olhos caíram dele. Ele começou a entender o que o gráfico está falando, ele começou a entender o que é análise gráfica e agora ele começou a conversar com o gráfico. E é isso que a análise gráfica faz. Ela te ensina a saber como analisar o gráfico, ela te ensina como operar o gráfico, ela te ensina a conversar com o gráfico. Por isso que ele fala que é louco, né? Porque parece que você está conversando com o gráfico, mas é mais ou menos isso mesmo. É como uma leitura, é como uma criança que está aprendendo a ler, ela vai aprendendo as letras, depois as sílabas, depois as palavras, depois ela forma a frase, e quando menos ela espera, ela está lendo. E isso parece algo mágico, mas não é, gente. Isso é método de ensino. Você parte sempre de um ponto A, tem que buscar um ponto B, depois que você busca o ponto B, você chega no ponto C, depois você chega no ponto D. Existe um processo, existe um passo a passo, existe uma forma de entendimento. E é isso que eu procuro trazer no treinamento. Você passa por fases como de aprender, como desenvolver, como aplicar e chega nos seus resultados. Isso é método de ensino, tá? Toda uma experiência que eu tenho como professor durante 15 anos em seminários sobre o processo de AD, sobre ensinar à distância. Então eu coloquei tudo isso no treinamento. Por isso que as pessoas vêm para o treinamento e aprendem e conseguem aprender, tá bom? Bom, falei demais já sobre isso, vamos para o gráfico, né? Bom, entrada simples. E por que eu estou falando demais, gente? Porque dá uma olhada no gráfico. Sinceramente, não tenho nem muita vontade de operar não, porque ele está bem volátil. Vamos dar uma olhada em um outro ativo. Fiz ali aquela entrada ali com 3 taxas, né? Já entendendo o que o gráfico está fazendo. Gráfico fazendo uma movimentação aqui, ó, não tão claro também. EuroJPY, eu preciso que ele saia desse embrulho em regiões ali muito próximas. Não sei se vocês conseguem ouvir os pássaros fazendo o seu movimento lindo de canto aqui. Ó, gráfico fazendo região. Se ele tivesse um pouquinho a mais aqui, ó, isso, garoto. Agora ele me mostrou uma possibilidade de mais um candle acima aqui, para vir buscar pelo menos até essa região. Olha que interessante, quando eu abri esse gráfico, eu fiquei com receio por causa desse ponto aqui, ó, no passado. Nesse ponto no passado. Mas quando ele vem e deixa esse padrão, por isso que eu falei para vocês lá, entram lá, baixa o e-book, baixa os padrões. Quando ele me mostra esse padrão, ele já me dá uma convicção de que ele pode buscar até essa região aqui, ó.
Porém, contudo, todavia, eu estou trabalhando o quê? Contra a tendência. Então, existe um risco ali na região? Existe. Existe um risco porque eu estou contra a tendência. Eu só preciso que ele faça uma forcinha de nada para subir. Deixa eu abrir aqui, ó, Euro GBP, parece que vai dar bom. Eu ia abrir ele de novo. Ah, tá indo, ó. Simples, né? Simples. Gente, o gráfico é simples, tá lá, ó. Vamos analisar essa região aqui que eu fiz. Aprenda como analisar o gráfico, gente. Você vai ver que coisa linda que é. Faça aí como o Marcelo, né? Seja como o Marcelo. Entenda como o Marcelo entendeu o gráfico. Ó, eu vou esmiuçar aqui o porquê da minha entrada. Você vai entender o porquê da minha entrada. Cadu, mas você entrou contra a tendência. Sim, entrei contra a tendência, mas tem um porquê da movimentação, tá? Eu não tenho tempo para ficar a manhã inteira aqui, começo de mês, tem bastante coisa para fazer, mas eu posso mostrar para você qual é a minha análise. Quando eu chego no gráfico, pausei aqui, tá? Eu vejo regiões, ó. Resistência, resistência, resistência. Não é assim? Regiões. Então, vocês estão comigo aí? Estão comigo, né? Ó, resistência. Eu escrevi errado, mas tudo bem, tá? Resistência. Como eu sempre falo para vocês, né? Aqui não é só um local que eu vou ficar dando entradas, batendo meta. Oh, não saiu o S de novo aqui. Eu falo para vocês, eu já operei hoje pela manhã, aí eu vou operar agora de novo, aí eu gravo minha tela, tá tudo certo, tudo sob controle. Eu poderia ficar aqui 2 horas dando entrada aqui, mas esse não é o intuito do canal do YouTube. O intuito é mostrar para você que existe um caminho que você pode mudar a sua vida trabalhando em casa, desde que você tenha conhecimento técnico para isso. Entendeu? Então olha só, eu chego no gráfico, o preço está aqui, ó. O preço está trabalhando exatamente nessa região aqui. O preço está aqui, né? O preço está aqui, não é essa cor que eu quero, é essa cor aqui. O preço está aqui nessa região. Eu já começo a olhar regiões, ó. Resistência, resistência, resistência. Ah, Cadu, mas aqui também não é uma resistência, ó. Aqui não é uma resistência? É uma resistência, mas eu estou preocupado mais com essa resistência, estou preocupado com essa e com essa. Só que o preço está lá embaixo, o preço está barato. O preço, aqui são exemplos, tá? O preço aqui, ó, ele está custando R$50. O preço aqui está custando R$40. Eu estou trazendo uma ideia de preço, tá? O preço está custando R$30 aqui. O preço aqui nessa resistência está custando R$20 e o preço nessa região aqui está custando R$10. Por que que às vezes eu posso operar contra a tendência dentro da segurança do risco da análise gráfica? Porque eu tenho que analisar o gráfico como um todo. Então, se eu vejo essas regiões de resistência, ao mesmo tempo eu vejo o quê? Regiões de suporte. Onde tem uma região de suporte? Aqui. A região de suporte está valendo R$10. Não é isso que nós traçamos aqui dentro da nossa dinâmica para entender o que está acontecendo no gráfico? Então tá aqui, ó. Região de suporte. Cadu, o que são esses 2 pontos aqui, ó? Esses 2 pontos que você vê aqui que não saiu a cor, são regiões que se tornaram resistência. Só que essa resistência aqui, ela custa R$12, está muito próximo ao suporte, R$12, e essa aqui está custando R$14, está muito próximo ao suporte, muito próximo ao suporte. Aí você pensa o seguinte, se essa resistência é a resistência que me mete medo, que o preço pode corrigir, essa é a resistência que me mete medo, que o preço pode corrigir, essa é a resistência que me mete medo, que o preço pode corrigir, eu vejo 3 grandes movimentos de região, e eu tenho esse suporte, onde o gráfico me dá uma movimentação clara do preço, eu já consigo entender que o gráfico fez movimento, fez suporte, fez movimento, fez suporte, fez movimento, fez suporte. Ele já está fazendo uma 4ª pernada aqui, fazendo suporte nessa mesma região. Chega aqui, deixa o padrão lindo, que eu mais gosto, que eu já expliquei para vocês, o pessoal do treinamento sabe. Chega aqui e faz, ó,
um engolfo perfeito, faz um engolfo perfeito. Sendo que, quando eu olho para o passado, eu não vejo nem a resistência de R$12 podendo travar o movimento, porque ela já foi rompida. Eu não vejo nem o movimento da resistência de R$14. Por quê? Porque não tem interesse do mercado vender aqui depois dessas 4 quedas. O mercado já começa a fazer o quê? O mercado quer buscar lucro. Ele já começa a buscar o quê? Liquidez. Então, ou ele vai corrigir nessa resistência, ou ele vai corrigir nessa resistência, ou ele vai corrigir nessa resistência. Essas resistências aqui, ó, acabam sendo insignificantes dentro de um movimento. Eu estou falando de amplitude de movimento gráfico. Eu estou falando de contexto gráfico. Eu estou falando de movimentações claras que o gráfico faz. Então, se você aprender como fazer a leitura do gráfico no movimento correto, entender o que o preço está fazendo nas regiões de suporte e resistência, você vai entender muito bem onde você pode comprar e onde você pode vender com segurança. Quando eu fecho aqui, ó, vamos ver o que aconteceu com o gráfico, se ele fez algum movimento parecido. Olha lá, tá lá, parece que o Cadu tá... Cadu, olha só o que você desenhou começou a acontecer, ó. Ele veio, fez uma pequena correçãozinha aqui, nessa região. Depois ele veio aqui, ó, fez uma correçãozinha nessa outra região. Então o que você falou está acontecendo, ó. O gráfico começou a subir, buscar liquidez, começar a fazer correção. Poxa, Cadu, que interessante. O que você falou aconteceu. Como é que você consegue entender isso? É como o nosso aluno Marcelo falou lá no início. Quando você aprende a ler o gráfico, a fazer a leitura do gráfico, você, como consequência, quando você aprende a analisar o gráfico fazendo a leitura, você aprende como operar o gráfico. Entendeu? A lógica é essa. Se você aprende a analisar o gráfico fazendo a leitura do gráfico, você sabe como operar um suporte e resistência. Você sabe como operar uma tendência. Você vai entender a movimentação e os contextos que o gráfico apresenta em cada setor. Em cada setor, seja região, seja candle, seja tendência, seja região de suporte e resistência. Se você aprender a fazer a leitura do gráfico de forma correta, o movimento na região, a ação do preço, o price action, se torna simples. É só você ter disciplina e aplicabilidade. Então o preço chegou num preço barato, analisando toda a movimentação, eu já posso comprar ele, por quê? Porque ele vai buscar liquidez. Ó, tem ponto de seguro aqui no meio do caminho para ganhar força. Por que a tendência faz esses pequenos pullbacks? Para ganhar força. Por quê? Porque ele está preocupado aqui, ó, liquidez do mercado é liquidez do mercado. Eu já vi o que está acontecendo no gráfico. É simples, é claro. Como nosso amigo Marcelo falou. O gráfico começa a conversar com a gente, desde que você aprenda como interpretar o gráfico, quando você aprende a fazer a leitura do gráfico e entender como operar o suporte e resistência. A análise gráfica nos ensina como analisar o gráfico e fazer a leitura do gráfico. Aí o Cadu vem aqui, ó, faz essa entrada de continuação de tendência tranquilo, né? Tranquilo, fiquei um pouco na dúvida aqui no começo do início, mas depois ele me deixou claramente o movimento. E já tinha feito aqui, ó, essa entrada na correção nessa região aqui. Depois o gráfico foi embora, uma entrada com 3 taxas fazendo um 4-0 aí, praticamente aí mais de $250. Começo de mês, gráfico ainda apresentando volatilidade, é normal. O que você tem que ter em mente? Foco, disciplina, colocar a técnica da análise gráfica para fazer valer, não ficar apertando o botão de qualquer forma. Se você tiver uma oportunidade no gráfico, proteja o seu capital, faça apenas uma entrada. Se você tiver 2 entradas claras, como eu tive, aproveite e faça a sua entrada. Você pode aumentar um pouco a mão, pode manter a mão fixa normal, tanto faz, entendeu? O importante é você operar analisando o gráfico, como nosso amigo Marcelo falou, o gráfico conversando com você. Gráfico conversou, mostrou, falou para você o que ele está fazendo, aí sim tem entrada. Quando a leitura do gráfico é feita com análise,
o resultado da negociação também é satisfatório, porque você vai ter habilidade e entendimento com lógica e razão para saber se você precisa comprar, se você precisa vender, qual é a melhor oportunidade naquela região do gráfico. É melhor eu comprar, é melhor eu vender? Pensa bem, se você já tem 50% de possibilidade, porque o gráfico é binário, ou você compra ou você vende. A partir do momento que você aperta o botão, você tem 50% de entender o movimento do mercado. Se você fizer uma análise, se você ficar num tempo aí, quanto tempo nós estamos aqui? 20 minutos? Eu vi 2 oportunidades em 20 minutos. Aproveitei, uma entrei com taxas mais altas, outra entrei com taxas mais baixas, bate uma meta em 20 minutos, 30 minutos, é o que você precisa. Mas não entra no gráfico em 1 minuto, fazer uma análise e apertar o botão 10 vezes. Você não vai entrar no gráfico, em 1 minuto e vai apertar o botão 10 vezes. Você vai entrar no gráfico em 10 minutos, você vai apertar o botão uma vez. Então, tem muita gente que inverte o valor da análise gráfica. Ele pensa que operar é apertar botão. Não. Fazer a negociação, fazer uma operação correta é você analisar o gráfico em todos os setores, o passo a passo, a lógica da movimentação, fazer a leitura correta do gráfico e então operar o suporte e resistência de forma correta. Tá bom? Vou ficando por aqui. Uma ótima semana para nós todos. Um novo mês se inicia, né? Já viramos mais da metade do mês. Você quer fazer parte do treinamento? Venha fazer parte. Aproveite essa super promoção de 60%. Por enquanto ainda está o preço nesse valor, né? De acordo com o contrato que eu tenho com a plataforma de ensino EAD, ainda está esse valor com 60% de desconto. Quer aprender, quer analisar o gráfico de forma correta, quer saber o que fazer na frente dos gráficos, não quer ficar mais cego, quer fazer como nosso aluno ali, né, o Marcelo, 1 ano e meio perdido. Em 2 semanas, tudo se resolveu. Ficou 500 dias perdidos na frente do gráfico, agora em 15 dias as coisas começaram a acontecer e o gráfico fala com ele. É isso que a técnica traz, é isso que a análise gráfica nos dá, liberdade de conhecimento, tá bom? Então, os links de acesso estão por aí, né, no link da descrição ou no banner do canal. Qualquer dúvida também é só entrar em contato comigo. Você que acompanha sempre as aulas no YouTube, amanhã estou aqui novamente trazendo uma super aula, um super trade, tá bom? Fica com Deus, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Te vejo amanhã. Fui!